Vamos analisar aqui um pouco a crença das Testemunhas de Jeová em torno de 1914. Primeiramente, vamos observar que Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia, que hoje é mundialmente conhecido como Testemunho de Jeová, ele ensinou, até sua morte, que o tempo do fim havia começado em 1799. Então ele acreditava que esse teria sido o ano que tinha dado início o tempo do fim, 1799. Ele acreditava que a volta invisível de Jesus, ou segunda vinda de Jesus, tinha acontecido em 1874. Essa era a crença de Russell. E Russell acreditava, baseado em cálculos de Daniel e também das pirâmides de Gizé, que 40 anos depois de 1874, que seria 1914, aconteceria o fim, na Guerra do Armagedon. Então, de 1874 a 1914 seria o tempo da colheita. E em 1914 aconteceria o fim dos governos humanos, o reino de Deus seria estabelecido na terra. Esse era o ensino de Charles Taze Russell. Como sabemos, isso não aconteceu. Passou o ano de 1914 e o fim não aconteceu. Com o passar dos anos, foi mudado o ensinamento. Passaram a ensinar que Jesus voltou invisível em 1914 e não em 1874. E também passaram a ensinar que o tempo do fim havia começado em 1914 e não em 1799. Só que já está com 110 anos que já se passou desde 1914, né? Que nós estamos em 2024. Então já se passou 110 anos. E o que acontece é que realmente ainda não chegou o fim, conforme foi tão anunciado pelas Testemunhas de Jeová, porque durante décadas eles ensinavam que a geração de 1914 não passaria. Eles até diziam que a geração seria de 70 ou 80 anos. E conforme nós observamos, já está com 110 anos. E até agora o fim não aconteceu. É tanto que já mudaram muito dos ensinamentos com relação a 1914. Eles já não dizem que Jesus voltou em 1914, mas dizem que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação, ou seja, a segunda vinda de Jesus ainda está no futuro, será depois da grande tribulação. Esse é o ensinamento atual. Não sabemos até quando eles vão sustentar essa data de 1914, porque na realidade já se passou 110 anos e está ficando insustentável então defender essa data, mesmo porque, como se sabe, essa data é baseada em Daniel, capítulo 4, onde não tem nada a ver com o tempo do fim. Ali se cumpriu no rei Nabucodonosor. E eles têm uma data de partida que é errada, porque eles se baseiam na destruição de Jerusalém. Eles dizem que Jerusalém foi destruída em 607 a.C., quando na realidade foi destruído em 587 a.C., ou seja, 20 anos de diferença. Então essa data de 1914, ela realmente não tem nenhum significado profético. É uma data falsa que as Testemunhas de Jeová se baseiam para sustentar as suas doutrinas. Inclusive, o ensino do escravo fiel e prudente, ou corpo governante, está baseado nessa data de 1914, que eles dizem que 3 anos e meio depois de 1914, Jesus veio ao templo e escolheu os membros da Torre de Vigia para ser o escravo fiel e prudente. Então também essa interpretação está completamente errada. Então não sabemos até quando eles vão continuar sustentando a data de 1914, mas acredito que não seja durante mais muito tempo, porque já não tem mais nenhuma base
para a sustentação dessa data, porque o tempo é o pior inimigo dos falsos profetas. Essa aqui é a realidade. Se você gostou dessa explanação, peço que você deixe o like e compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.